Como funciona a sua mente codependente? Hoje eu vou preparar para você algumas perguntas para você começar a se fazer. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Eu peço que você maratone este canal. Eu tenho uma playlist no canal específica para relacionamentos. Maratona ela. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, talvez você já conheça o termo codependência. Talvez você já se identifique como um ou uma codependente e talvez não. Talvez você esteja despertando para isso agora. E aqui eu vou trazer alguns questionamentos para que você veja se faz sentido para você, se você se identifica com eles. Porque não dá para vencer a codependência sem terapia e sem ajuda. Sozinho não dá. Vamos lá? O codependente, ele tem um masoquismo moral. Ele não é uma necessidade de ser judiado, tá? Mas ele é um mecanismo defensível, adaptável, resiliente. Ele é capaz de suportar agressões físicas, verbais, traumas, ansiedade, medo, só para não se sentir abandonado. E isso começou na infância desta pessoa. Então, o grande medo desse masoquista moral é o medo do abandono. E por isso ele se submete a determinados abusos morais, psíquicos, pessoas que te invalidam, pessoas que abaixam sua autoestima mais ainda além do que ela é, que não reconhecem o seu esforço, que abusam da sua bondade. E você faz isso, você se submete a isso com a expectativa de que o outro vai te amar se você ceder aos mandos, desmandos e vontades dessa pessoa, ok? O próprio Freud chegou a escrever que o masoquismo moral era um comportamento muito comum na vida das pessoas, principalmente das pessoas que tiveram infâncias onde foram sistematicamente invalidadas. Isso não quer dizer gostar de sofrer, isso quer dizer uma resiliência ao sofrimento. É permanecer em algum lugar que não está bom. Como um casamento tóxico, por exemplo. A Karen Horney, que é uma outra psicanalista, ela acreditava que essa era a saída que a criança encontrava para não antagonizar com os pais, né? A Karen Horney, ela fala muito da hostilidade reprimida. A criança reprime a hostilidade para que não seja repreendida pelos pais. E se você pensar em reprimir, quando eu reprimo a hostilidade, eu me enrijeço. E esse é o comportamento físico do masoquista, do traço de caráter masoquista, descrito pelo William Reich. Então, cada autor vai ter o seu viés de olhar para a mesma coisa. Mas o que isso quer dizer? É que você, na sua infância, suportou coisas para se sentir amada e continua fazendo isso nas suas relações. Biologicamente, isso acontece para assegurar a evolução da espécie, porque o ser humano, o bebê ser humano, né? O bebê, a criança e o adolescente, de todos os mamíferos, ele é o que mais tempo precisa de cuidado. Mas se você jogar uma criança novinha assim no meio de uma floresta, ela não vai sobreviver. Então, por um viés biológico, para que também a nossa espécie sobrevivesse, as crianças aprenderam a se comportar de acordo com as expectativas dos pais. Acontece que quando esses pais são muito tóxicos, ou quando eles cobram muito, ou quando eles são muito hostis, essa criança aprende a ser submissa em demasia. Então a criança ela aprende a refrear suas vontades em detrimento às vontades do pai. E o adulto,
codependente, ele faz a mesma coisa. Ele anula suas vontades para satisfazer as vontades do outro. Esses tipos de pais que eles não dão amor incondicional para a criança, eles validam a criança quando ela é boazinha, é submissa, é servil, e invalidam ou chegam até a ser agressivos, ou fazem tratamento de silêncio, ou enfim, usam de técnicas aí que vocês devem conhecer os nomes, para que invalidam o comportamento da criança quando ela se interpõe ao desejo, aos mandamentos deles. Então a criança aprende que ela só será amada quando ela faz o que o outro gosta ou quando ela agrada. Então ela precisa ser agradável. Para ser agradável, eu preciso ser agradável para me sentir validada, e essa validação significa amor para mim. Eu sou afagado quando eu faço o que o outro quer. Eu deixo o outro feliz. E se você está num relacionamento tóxico, você é um codependente, só um codependente está num relacionamento tóxico, uma pessoa saudável não fica. Você está se desagradando, e eu sinto muito te dizer, mas o outro está pouco se lixando se você está infeliz, desde que ele esteja feliz. Esse comportamento que você aprende na infância de se moldar ao relacionamento e a se manter infeliz para manter o outro feliz, faz com que o seu nível de ansiedade seja mais baixo. Então o conflito para você te gera muito mais dor e muito mais ansiedade que a submissão. É uma zona de conforto que você não percebe que você está. Como eu digo, a gente está no cocô, afundado no cocô, mas tá quente lá, tá quentinho, tá gostoso, eu conheço. Então sair daquilo é uma zona tão desconhecida para mim, é tão desconfortável, que mesmo ruim eu acabo ficando. A sua autoconfiança também ela é validada pelo que você faz pelos outros. Então você só se sente autoconfiante quando alguém chega e elogia você. E quando você recebe elogio? Quando você é bonzinho, quando você faz o que os outros querem, muitas vezes deixando de fazer o que você gostaria para agradar os outros. Muitas vezes, por conta desse sistema, a criança ela cria uma fantasia de que ela realmente gosta daquilo. Sabe a fábula da raposa e das uvas? A raposa está tentando pegar as uvas e numa parreira, e as uvas são muito altas, ela não consegue alcançar. E aí ela fala assim, também não queria, essas uvas estavam verdes, também não queria. Ela se convence, ela conta uma história para ela, né? A gente chama isso de dissonância cognitiva. Então a criança tem isso em relação aos pais. Ela acaba se encaixando naquele universo para poder pertencer àquilo. E aí ela pensa assim, não, mas eles estão certos, eu estou errada, assim tá bom, assim tá o certo, eu que sou o inadequado. E esse padrão é levado para o relacionamento. Então, ela é aquela pessoa que ela se culpabiliza, inclusive, quando ela explode, quando ela se irrita, mesmo que o outro tenha causado a ela, provocado ela a ponto dela explodir. Feito algo a ponto da hostilidade dela, ela não conseguir reprimir para fora, ela sente culpa, ela tem uma ressaca moral depois que isso acontece. Algumas crianças, principalmente mulheres, mas existem homens também, tá? Com essa dinâmica, que foram criadas não por mães narcisistas, mas por mães tóxicas, extremamente controladoras. Essas mães fizeram um ninho assim, você imagina uma aranha tecendo uma teia, e essa criança e a aranha presa, ou um mosquitinho preso nessa teia, mas sem ter noção de que está enredado numa teia.
Então essa pessoa, a mãe é super controladora, controla onde vai, onde fica, a pessoa tem 30, 40 anos e não consegue sair de casa e porque não quer contrariar a mãe, porque como que a mãe vai ficar se, ou como meu pai vai ficar se eu me casar, se eu for embora, ou se eu admitir a minha orientação sexual. São diversas questões que as pessoas têm. Então, toxicidade numa família não vem só de pais narcisistas, tá? Pais extremamente controladores também detonam a autoestima e a confiança de um filho. Numa sessão de constelação, esse tipo de dinâmica aparece normalmente a filha casada com a mãe, no sentido metafórico, no sentido sistêmico da alma, tá? Então essa filha, ela casa com a mãe, porque a mãe é muito autoritária, ela é a Rapunzel presa no castelo. Melhor analogia, tá? Embora a mãe da Rapunzel tenha uma dinâmica narcisista, que é diferente só da mãe controladora, mas a pessoa fica com, é o mesmo efeito a Rapunzel. A pessoa fica presa lá no castelo sem poder sair, em gratidão ou para se adequar a tudo que é imposto, mas sem olhar para isso, pensando assim, não, o que minha mãe quer para mim é o que eu quero mesmo. O que meu marido não quer que eu saia de casa, meu marido não quer que eu trabalhe fora, mas eu não quero mesmo, eu quero ficar com as crianças. É uma negação do que essa pessoa realmente sente. E nisso acaba gerando uma distorção, né? Uma distorção entre se eu obedeço, eu sou amado. Então, eu sou amado pelo meu pai e pela minha mãe. Não é porque eu faço o que eles querem. E aí, numa relação, num casamento, você estende tudo que eu estou falando aqui do seu pai, da sua mãe, de quando você era criança, você vai fazendo uma analogia aí com o seu relacionamento. Com seus relacionamentos com amigos, com seus relacionamentos com chefia, com colegas de trabalho e com seu relacionamento de casal. E você entende por amor, o que você entende por se sentir amado, talvez seja uma dissonância cognitiva, assim como a raposa que diz que não quer comer as uvas porque as uvas estão verdes e, na verdade, ela não pode alcançar as uvas. Se as necessidades de amor de uma criança não for satisfeita incondicionalmente, isso é, a criança não se sentir amada, independente do que ela faça, sem que ela tenha que agradar o outro, essa criança ela vai crescer como um adulto com a dúvida: será que eu sou digno de amor? Um adulto com essa dúvida fica numa relação tóxica com medo de não arrumar coisa melhor. E o parceiro tóxico, se ele for um narcisista, ele vai convencer essa pessoa de que ela não tem capacidade mesmo para arrumar coisa melhor. Ou ela fica com ele ou ela fica sozinha. A grande questão é que é muito mais saudável estar sozinho do que numa relação tóxica. Só que para chegar a isso, como eu falo, precisa comer muito feijão e arroz. Porque a codependência é uma doença. E é uma doença que você vai ter a sua vida inteira. Você, através de expandir sua consciência, através de vídeos como esse, de literaturas, você vai começando a aprender a se comportar de uma forma diferente, até que um dia você consiga não sentir a necessidade de fazer algo para agradar o outro que te desagrade, né? Que você precise se encolher para caber no mundo do outro. Você não é uma calça jeans, você é um ser humano, com vontades, com desejos, com sentimentos, e que precisa desenvolver o seu amor próprio, o seu autovalor, aprender a estar bem com você mesmo, estar bem sozinha, estar bem sozinho, poder, como eu disse outro dia, fazer uma viagem sozinho e voltar muito feliz dessa viagem. Aí sim você está pronto para começar a tentar a ter uma relação saudável. Porque até então, eu tenho certeza que você veio cuidando da vida dos outros.
de alguma forma ou de outra, e deixando de viver a sua. Então, para se liberar da codependência, é um processo e você começa a conhecer a sua própria identidade. Se você não assistiu o filme que tem na Netflix, eu acho que é Netflix, ou na Amazon, mas eu acho que é na Netflix. O filme mesmo, não é o documentário, é o filme da Amy Winehouse. Assiste, tá? Ela tinha transtorno borderline, mas ela tem... Aquela mulher é uma mulher com transtorno de personalidade dependente. Você que está num relacionamento onde você está tentando sair e não consegue, assiste esse filme. Assiste o filme do Elton John, que são filmes que vão trazer para você uma identificação, para que você entenda que você não está sozinha nessa situação, que existem milhares de centenas de pessoas que vivem nessa situação, que foram invalidadas na sua infância de uma forma ou de outra e que desenvolveram algum transtorno de dependência emocional com relação aos seus parceiros, ou aos seus pais, ou aos dois. Para a gente fazer esse caminho, a gente primeiro precisa se afastar da dor daquela criança, aquela criança ferida, porque é ela que nos coloca nessas relações doentias. Então, quando alguém vem fazer constelação comigo e eu identifico, olha, você é um codependente, posso te afirmar que a grande maioria, e existem autores que falam que todo mundo são dependentes emocionais. E, por determinados ângulos, somos sim, né? O ser humano, ele nasceu para viver sozinho numa ilha. O ser humano nasceu para viver dentro de um clã e se sentir pertencente a ele. Numa sessão de constelação, a gente consegue pegar essa criança ferida, tirar ela do contexto e mostrar para você, ó, aqui, ó, onde tudo isso começou. Ela é só o despertar para o seu processo de cura que vai durar a sua vida inteira. Até a sua última respiração, você vai estar tratando a sua dependência emocional, sua codependência. O primeiro passo é a gente assumir a responsabilidade e protagonismo das coisas que acontecem, não colocar a culpa só no outro, porque se eu tenho um parceiro que ele dá match com a minha codependência, porque eu escolhi a dedo, eu escolhi aquela pessoa. Se eu não tivesse escolhido, eu teria saído fora no primeiro indício, que é o que faz uma pessoa que não é codependente. Uma pessoa saudável, ela cai fora, a gente fica, né? Então, assumir esse protagonismo é o primeiro passo. Assumir que você é impotente diante da sua codependência, que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue se virar sozinho com isso. Não dá para se virar sozinho com isso. Porque tem coisas que você nega. Tem um vídeo no meu canal que chama, acho que é isso, disfarçando as evidências, negando as aparências, que explica exatamente o que é essa negação, essa dissonância cognitiva. Aos pouquinhos você vai descobrir que você tem uma sabedoria interior, que dentro de você tem um eu, seu eu do futuro, que tudo sabe, tudo vê, que te dá sinais, que te dá intuição, e você devagarinho vai aprender a ouvir esse seu eu e a seguir os caminhos que esse eu te diz, sem que a dissonância cognitiva fala, não faz isso, vai ficar pior, é melhor você ficar aqui. Muitas vezes na vida nós vamos ter que fazer trocas, às vezes trocar uma vida financeiramente confortável, abrir mão de um padrão de vida por um tempo para ter um padrão emocional com mais qualidade por algum outro tempo. Estou falando, por exemplo, de mulheres que estão em relacionamentos e justificam estar nesse local por conta financeira,
tá? Então, a hora que a criança sai do comando e que o adulto começa a entrar, e o adulto começa a entender que ele protagoniza essa história, ele começa a poder fazer escolhas. E às vezes essas escolhas não são as mais gostosinhas, mas são as que no longo prazo vão te trazer mais qualidade de vida. Então, a partir de hoje, eu quero te passar uma lição. Você todos os dias vai fechar os seus olhos e agradecer ao seu ego, que tudo sabe, tudo vê, por algo que ele tenha te mostrado. Seja um vídeo, seja parte de um livro que você está lendo. Não importa. Um nível de despertar que você tenha por dia, você vai agradecer todos os dias por isso. Agradeça também por você acolher essa parte que existe em você, essa parte que sente essa dependência dos outros. Você vai se acolher a partir de hoje, diariamente. Esta é a lição mais importante. Você vai pedir ao seu eu superior, o seu eu do futuro, para começar a te dar intuições daquilo que você deve fazer, como você deve se comportar, e você vai ficar muito atento com as vozes, né, os divertidamente da sua cabeça, que fala, não faz isso, vai ser pior, não, é melhor você ficar aqui. Você vai começar a se conectar com o seu coração e o seu eu superior que mora aqui dentro de você, tá? Eu sei que essa conversa é muito esquisita, mas se a gente pensar que aqui na terceira dimensão que a gente vive, né, que é largura, altura, profundidade, o conceito de tempo foi definido por um homem, por um humano, a gente não tem nem prova de que o tempo existe. Que essa função linear de tempo de eu tenho um passado, eu tenho um presente, eu tenho um futuro, que isso realmente existe. Então, se você conseguir conceber que há no seu futuro um eu que já passou por todo esse caminho de dor, de sofrimento que você tem passado há tantos anos e que sabe como sair, dele, que sabe o caminho, você tem um saber. E você vai se conectar agora diariamente com esse saber. Ele vai te trazer respostas, mas é aqui, tá? É no sentir. É exatamente como a gente faz numa sessão de constelação. A gente sente, a gente não deixa que os divertidamentes da nossa cabeça contem uma historinha para a gente, convencendo de que a gente tem que ficar. Muitas vezes, quando a gente quer fazer algo que não é bom para a gente conta uma história. Eu vou ficar só esse mês. Eu vou beber só esse copo. Eu vou comprar só hoje uma blusinha. Só que você faz isso semana após semana. O copo nunca é o último, a blusinha nunca é a última. E aquela agressão verbal que você recebeu no seu relacionamento, por exemplo, também nunca foi a última. Outra dica. Quando você se pegar se desvalorizando, dizendo assim, você é uma burra, você não devia ter feito isso, você explodiu, ou você irritou o outro até que ele explodisse. Sempre que você começar a contar essas histórias onde você aponta o dedo para você, pensa se você faria isso com outra pessoa. Você falaria com outra pessoa como você tem falado com você? A partir de hoje, mude. Fale com você com carinho, se acolha. Olhe para você com amor. Alimente o seu ego com o seu amor. Porque enquanto você ficar esperando que o amor venha de fora e que as pessoas te validem, você vai continuar escrava da dependência emocional. Você pode usar metáforas para dar nomes às coisas que você sente, que você pensa, que você vive. Como eu dei o exemplo da metáfora da raposa e as uvas.
Como Jesus falava, ele falava em metáforas. Por quê? Porque era um tempo em que não era todo mundo que entendia o que ele dizia. Então, ele falando metáforas, as pessoas que tinham uma condição espiritual para entender, entenderiam, né? Como ele mesmo diz. Então, aqui eu quero que você faça metáforas para você, para as coisas que você sente, para que você comece a dar os seus nomes aos seus sentimentos. Porque um codependente, ele não aprendeu a nomear sentimentos. Ele não sabe exatamente o que é amar, o que é sentir saudade, o que é estar apaixonado, porque ele sempre viveu para fazer as coisas para os outros. Então, em si, às vezes eu pergunto assim para a pessoa, mas por que você casou? Aí a pessoa pergunta, olha para cima, olha para o lado, e ela não sabe responder porque ela casou. Ah, eu gostava. Ah, eu não gostava, mas depois eu comecei a gostar. Então você vai começar a encontrar suas respostas. Eu vou deixar aqui umas perguntas para você, tá? Então a pergunta é: que metáfora você se atribuiria a um relacionamento seu que foi importante para você? Nesse relacionamento, você se vê vibrante e saudável ou derrotado e impotente? Você vê a si mesmo como um trapo, dócil como um gatinho, fisgado, inanimado, sem ação como um boneco, sem o comando da própria vida, enquanto passa de uma aventura para outra? Lembra da metáfora da Rapunzel também que eu dei? Então eu quero que você veja quem você é. É o gatinho com medo? É a marionete que sai de uma relação e entra em outra, sempre sendo manipulado, subjugado? Essas respostas ficam com você. Se você está se identificando com isso que eu estou falando, comenta aqui nesse vídeo. Põe um coraçãozinho para mim. Dessa forma você me ajuda. Eu estou te entregando gratuitamente um conteúdo muito precioso, onde eu levei muito tempo de estudo e de leitura para poder entregar para você esse tipo de conteúdo. E a forma que você tem de me retribuir é dando um like, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, com suas amigas, parentes. Vou te falar uma coisa, tá? Importante. Não adianta você querer mandar vídeo para um narcisista para que ele saiba como você se sente. Um narcisista, seja ele sua mãe, seu pai ou seu marido, ele está pouco se importando como você se sente. E às vezes o que eu pego numa sessão de terapia é assim, eu queria falar para ele isso e tal coisa. Aí eu fala aqui na terapia, porque para ele, você vai falar para quê? Você vai falar a expectativa de que ele vá mudar? Ele não vai mudar. O que você quer é só se aliviar. Se alivie no lugar correto, que é na sua terapia. Você pode deixar comentário aqui. Se alivie deixando seu comentário aqui. Tem uma frase nos Alcoólicos Anônimos que fala: eu junto minha mão na sua para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho a gente não consegue. E que esse canal seja um lugar onde vocês possam unir a sua mão na minha. E unir a mão de vocês entre vocês aqui nos próprios comentários. Juntos sempre somos mais fortes. É muito mais fácil passar por um processo quando a gente tem uma egrégora. Então eu quero que você projete uma imagem visual de como você se vê hoje. Um marionete, um boneco de trapo, a metáfora que você quiser. Quem você é hoje? Quem é você na fila do pão hoje? Responda para você mesmo como você se sente em relação a esta metáfora que você se deu. Que sentimentos isso desperta em você? Essa imagem que você escolheu, que hoje te representa, te agrada?
Se você estiver sentindo dificuldade, Catê, eu não consigo pensar numa metáfora, eu não consigo me ver assim. Possivelmente você tem sentimentos reprimidos que estão abaixo do seu consciente. Você recalcou, você enfiou lá e escondeu. Porque seria menos dolorido olhar para eles. Às vezes é dolorido a gente olhar e pensar assim, nossa, como eu fui feito de trouxa. Nossa, o outro me enganou. Eu quero que você saiba uma coisa, um aprendizado sistêmico. O mal que o outro nos faz se torna o destino deles, não nosso. Então, a gente não tem que ter essa vergonha tóxica da gente ter se deixado enganar, da gente ter se deixado levar, da gente ter acreditado no outro. Essa vergonha não te faz bem. Nós deveríamos ter vergonha de fazer o que o outro faz com a gente, ou o que o outro fez com a gente. Que bom que a gente não é o lado perverso e cruel dessa história, né? Isso não quer dizer que a gente seja bonzinho e nem que a gente não seja protagonista da nossa vida. As nossas escolhas, mesmo que sejam profundamente inconscientes, são nossas escolhas. E nos responsabilizarmos por isso é o primeiro caminho para a cura. Falo isso. Tomar consciência do nosso problema é 50% da resolução dele. Porque enquanto eu não tomo consciência do problema, eu não sei nem por onde começar. Eu quero agora que você entre em contato com o que você sente. Qual o sentimento que você tem? Raiva, nojo, medo, angústia, alegria, tristeza, infelicidade. Nomeia seus sentimentos. Você nomeou seu sentimento, entendeu seu sentimento? Então agora pensa, como eu estou me sentindo em relação a esse sentimento que identifiquei? Como eu me sinto? Será que eu me julgo? E isso é a maneira como você se sente com relação a si mesmo. Que é aquela historinha que a gente conta. A gente tem um sentimento, por exemplo, eu tenho um sentimento de ódio. E aí eu conto uma historinha para mim de que isso é feio, isso é mal, que eu não deveria sentir isso. Aí isso me gera um sentimento de culpa. Então a culpa é o meu sentimento secundário, porque eu contei uma história antes dela vir. Mas o meu sentimento original era ódio. E aqui eu quero que você comece a identificar, por isso as metáforas, porque você vai dar nome aos seus bois. Eles são seus. É você que suporta essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos há anos. E a lição, a outra lição, eu quero que você refaça essa história que a gente montou aqui com um final feliz, de uma maneira que você gostaria que ela fosse mais agradável. Lembrando que você é diretor, o ator, o protagonista da história, mas que você não pode mudar o outro. Então aqui não vale você escolher um final para a história onde seja necessário que o outro haja diferente com você. Aqui você vai fazer um final diferente na história onde você é o protagonista, onde você é o diretor, onde você é o ator coadjuvante, onde você é o figurante e a figuração. Nada do que você fizer nessa história com final diferente vai depender de ninguém. Então eu quero que você pense como você tem se visto, como você tem avaliado a si mesmo e como você quer se ver e se avaliar daqui para frente. Quero também que você relacione 3 maneiras em que você gostaria de se ver diferente. Vou dar um exemplo, tá? Catê, eu nunca peguei uma estrada sozinha. Se não é meu marido para dirigir para mim, eu não viajo. Então eu quero que você imagine você pegando essa estrada, você dirigindo, coisas que você pode fazer diferente.
que vão te trazer liberdade e protagonismo. Pense em 3. E que essas 3 sejam as suas metas para 2025 com relação a este tema. Por enquanto, eu vou trazer constantemente conteúdos aqui nesse canal. Tem paciência com o seu processo. Eu quero agora que você escolha... Lembra que você fez uma metáfora lá atrás? Eu quero que você escolha uma nova metáfora que vai ser o que você quer ser. Eu sou uma deusa, eu sou valente. Não use a palavra guerreira, tá? Eu não gosto de palavra guerreira. Guerreiro está sempre em guerra, sempre lutando, sempre com problema, sempre duelando. Então, eu sou vitoriosa, eu sou uma deusa, eu sou perfeita. Não importa a metáfora que você vai usar, tá? Mas eu quero que você se ancore com essa metáfora. Eu me basto, eu me amo, eu consigo ser feliz sozinha, eu consigo alimentar o meu amor próprio sem precisar da validação do outro. Não importa, são exemplos que eu estou te dando, mas eu quero que você coloque uma metáfora nova e você vai colocar um post-it com esta metáfora em algum lugar, pode ser na cabeceira da sua cama, na tela do seu computador, na porta da sua geladeira. E a partir de hoje você vai começar a se imaginar atuando com essa metáfora que a gente juntas aqui conseguiu chegar. Eu te vejo no próximo vídeo sobre codependência. Um beijo da Katê e namastê.